Bom dia a todos, meu nome é Aline Gonzalez Salomão e eu estou aqui com o programa Liberdade Essencial para falar para você sobre meditação. Eu tenho formação em psicologia, especialização em psicologia transpessoal e na busca de conhecimentos, melhor entendimentos e resultados para a saúde psíquica, física, porque isso é uma interface que uma coisa interfere na outra. Eu também estudei terapias ayurvédicas, yoga e terapias energéticas. Fiz outros cursos, mas como coaching, mas eu não tive muita afinidade na prática, porque enquanto psicóloga a gente se move muito pela saúde mental, pela dor emocional, pelas necessidades da estrutura interna. Então, a filosofia védica contribuiu muito com todo esse aparato de símbolos, de arquétipos que eles possuem. Então, isso tudo ampliou a minha visão, o meu entendimento. E eu sempre tive uma prática, desde a época da formação de psicologia transpessoal, em meditação. Essa especialização, ela tem um entendimento um pouco diferente de como funciona o psiquismo. E nesse curso a gente fazia meditação, estudava sobre física quântica e toda essa literatura que ainda existe, como o Tal da Física, um livro clássico, onde ele coloca a descrição de yogis, de grandes filósofos, não só da cultura indiana, mas também de outros países, e como a descrição dos cientistas era parelha. Então, digamos que há muito tempo que a gente fragmentou e desenvolveu uma ciência em separado do psiquismo, e o psiquismo, enquanto a escola de psicologia, ela acabou estudando e aderindo a vertentes filosóficas que, na hora que não consegue se explicar o que é o mental, o que é o espiritual, acabou que a psicologia, que deveria ser essa ciência que estuda, que compreende a alma, em vez de ser alma enquanto algo mais espiritual, isso se tornou a mente. Então ela quer promover uma saúde mental. Dentro dessa outra cultura védica, o sistema, digamos, filosófico, científico e espiritual, é a filosofia do Sankhya. Então eles têm um outro entendimento disso que, ok, a gente pode entender e didaticamente estudar de forma separada, mas eles compreendem que isso é um entrelaçamento. Então, na hora de se promover saúde, eles buscam promover isso de uma forma inteira. E a gente vai usar o termo holístico. Hoje a medicina integrativa vem estudando um pouco mais, existem pesquisas parceiras de escolas de yoga no Brasil, É claro que nos Estados Unidos essa pesquisa ela é feita há muito mais tempo, então acaba que a validação que a gente tem de meditação, ela ainda é muito mais das pesquisas americanas do que na nossa própria pesquisa. Mas a medicina integrativa já vem observando que existe efeito sim nos fatores de cura quando as pessoas recebem essas outras terapêuticas, seja da prática de meditação, seja a prática das terapias energéticas, como Reiki, por exemplo. Então, esses estudos estão muito bem difundidos, Qualquer pessoa que queira saber, vai no Google. Hoje em dia o Google é o grande professor. Você quer saber? Pergunta para o Google, Então lá você vai poder ter essas pesquisas, a maior parte ainda em inglês, mas você encontrará esses benefícios, A geriatria também tem estudado muito o efeito positivo da meditação nas pessoas mais velhas, com um dado muito interessante que eu vou trazer para você, que aumenta o córtex cerebral. Então, digamos que o processo de envelhecimento, ele é um processo de redução metabólica. Então, não é só que você tem menos apetite, mas você tem menos capacidade de processar esse alimento, de absorver os nutrientes desse alimento. Por isso que os seus tecidos ficam envelhecidos. E a prática da meditação, ela ativa áreas específicas do cérebro de forma que você se torna mais inteligente,
né? Esse é o grande motivador que as empresas encontram para a prática de meditação. A pessoa fica mais inteligente, mais perspicaz, né? Porque trabalha os sentidos, mas ela está voltada numa função ainda de mundo externo e egóica. E no caso da geriatria, é como retardar esse envelhecimento, para que a pessoa possa ter mais qualidade de vida. Na sistemática da medicina da Índia, do Ayurveda, é claro que eles já têm a meditação desde sempre. Então, eles são uma medicina que ela é voltada para o preventivo, né? Então, eles têm esse entendimento que é uma redução metabólica, o processo de envelhecimento. Então, eles estão sempre monitorando a saúde metabólica para que você realmente postergue a vida toda. Então, isso é da base da orientação da medicina. E é claro que a meditação faz parte dessa cultura, faz parte do hábito desse processo de não envelhecimento e desse despertar do intelecto superior. Então, se você quiser aprofundar nesse conhecimento, procure, isso pode ser útil para você. Eu nunca tive o interesse em ter a prova científica pela literatura, né? Quando a gente fez o curso de especialização, a gente tinha que ler esses livros, eu achava eles mega chato, porque era só descrição de pesquisa, porque fez essa pesquisa, o resultado assim, porque isso altera a frequência do seu cérebro. Então, quando a gente fala assim, meditar é entrar em alfa, isso é uma coisa que eu absorvi. Eu não me interessei em ler os livros todos, porque eu sou aquela metodologia científica um pouco mais prática, eu quero ver o resultado. Então, ler aqueles livros não ia me trazer um entendimento do resultado. Então, eu fechei os livros e sentei para meditar. Então, eu comecei a meditar por volta dos 21 anos, meditação sentada, ainda sem ter um entendimento do yoga como um todo, mas já tinha uma prática, digamos, mais... eu chamo de careta, no sentido que é senta e medita. Por quê? Porque a meditação ela pode se tornar uma meditação de cura, ela pode se tornar uma meditação de ancoramento energético, uma meditação reflexiva, uma meditação de limpeza dos antepassados. Então você pode usar o mecanismo de centramento da meditação para outros propósitos. Mas eu fiquei muitos anos ali nessa caretinha CDF de senta e medita e faz ela da forma mais tradicional. Mesmo que eu não conhecesse o yoga, eu fazia na forma tradicional, que seria proposta pelo yoga, sem mantras, a mais tradicional, porque eu queria ver o resultado daquilo. E realmente os resultados são muito bons, né? E no aspecto da saúde, com certeza existem hoje um volume muito maior de pesquisas, mas naquela época o que me chamou a atenção e o que ficou para mim é esse estado de alfa. E por que me interessou o estado de alfa? Porque como a formação era de psicologia, a gente também tinha um estudo muito grande sobre os sonhos. Independente da abordagem de terapia, de psicologia, o trabalho com sonho é fundamental, porque você vê a pessoa por dentro, o que o interno dela está trabalhando. E a meditação, o fato dela colocar você em alfa, ela coloca você nesse estado que o cérebro vai, quando você dorme, e sonha. Então, essa frequência cerebral, ela é muito interessante, porque você baixa o seu funcionamento do cérebro para esse nível de sonho. Então você acessa o seu conteúdo interno. Então a meditação é como se você fosse nesse lugar, no seu cérebro e no seu interno, no seu psiquismo, onde você vai quando você dorme e sonha. E esse mecanismo de sonho é onde você tem a cura psíquica, é onde você tem a elaboração do seu interno, é onde você vai criar sabedoria, criatividade, resolução de problemas, sejam eles de ordem emocional ou mesmo de fatores externos, não só dos relacionamentos externos, mas você pode movimentar o seu interno criativo para a resolução de problemas concretos. E a meditação, você coloca o seu estado interno nesse lugar.
Então ela tem um fator de cura psicológica gigantesca e de desenvolvimento de potencial criativo gigantesco. De uma forma que é muito interessante, porque a gente tem uma cultura muito em cima do ego, do cartesiano, porque eu faço, porque eu posso, porque eu chego e eu aconteço. E às vezes a estrutura interna não é isso tudo. Então tem muita gente que, eu costumo brincar que é biscoito de polvilho, né? A pessoa só faz barulho. É só vaidade. Mas quando você entra em contato, percebe o nível de estrutura interna mesmo da pessoa, às vezes não corresponde tanto assim. E independente disso, a vida ela é sempre desafiadora, né? Eu lembro que meu pai, quando ele foi ficando mais velho, depois que ele se aposentou, às vezes eu sentia ele meio resistente com a vida. Ele foi ficando um tanto quanto acomodado. E ele falava para mim, não, minha filha, eu já me aposentei. E eu falava com ele assim, pai, a gente não se aposenta da vida. Presta atenção, se você resolve parar, a vida vem e te chuta, a vida vem e te atropela. Então, a prática de meditação, ela realmente, quando ela é orientada, do que a gente chama de terceira idade, ela é orientada porque isso ajuda a ter uma estrutura interna e continuar movimentando a vida por um autoconhecimento e por uma integração com a vida. Então, às vezes eu vejo as pessoas comentando que as razões que elas fazem meditação. Eu faço meditação porque me deixa mais preparado, porque me coloca numa condição de tomar uma melhor resolução para o meu trabalho, a minha carreira, porque eu estou mais centrado. Então, na própria fala da pessoa, eu percebo atrás a competitividade. Então, ela quer uma prática que espiritualiza por um motivo egóico. Eu observo, se eu tenho a oportunidade de conversar com essa pessoa e eu sinto que essa pessoa tem abertura, eu esclareço ela que talvez ela vá se frustrar, porque o yoga, a meditação, como ela baixa a sua frequência cerebral, ela estimula áreas do cérebro que não são as áreas do cérebro ligadas à competitividade. A meditação, ela vai espiritualizar você, ela vai educar o seu ego a, pelo contrário, abrandar e não a ser mais egóico e competitivo. Isso vai te trazer sabedoria? Vai te trazer sabedoria, uma grande sabedoria, que eu sinto que é uma sabedoria muito maior do que você simplesmente fechar um negócio com maior lucratividade, porque isso é muito superficial diante da estrutura e da maturidade emocional, a ampliação de consciência que a meditação traz. Mas quando eu não tenho oportunidade de dizer nada, eu tenho uma confiança plena no sistema do yoga. Seja a parte da meditação, seja a parte dos mantras, seja a parte dos asanas, eu confio, essa pessoa irá se espiritualizar, né? Para ter uma ideia, eles usam muito os pranayamas, os exercícios respiratórios, para promover uma transformação de consciência em bandidos. Então, digamos que mesmo que você tenha essa prática com um objetivo externo, material, com o tempo você irá se espiritualizar, com o tempo você irá doar. Por quê? Digamos que tem uma terminologia que não é do yoga, que é do taoísmo, que é da China, que é do zen budismo, que eles falam assim, que a meditação leva você da mente à não mente. Então, veja, essas culturas elas são anteriores à metodologia filosófica, científica, espiritual que a gente adota, que é o cartesiano. O cartesiano ele tende a ser materialista. E todas essas culturas anteriores, elas são culturas mais sábias e elas têm um entendimento psíquico diferente do nosso, né? E isso também foi o que me motivou a ver como é que essas outras abordagens de ciência e de exercício de saúde, de medicina, que é o meu foco de interesse, como eles lidavam. E digamos que se você for ler o Tao Te Ching, que é uma escritura taoísta, que é uma visão filosófica chinesa, eles falam muito isso, da mente para a não mente.
E é interessante, leia, porque eles falam muito do exercício do poder. A gente tem um problema de poder, porque o modelo cartesiano deixa o ego muito primitivo, muito competitivo. Digamos, então, isso torna a nossa cultura excessivamente machista. Ela é machista nos nuances, né? Quando a pessoa fala assim, vou fazer dinheiro. Isso é machista, porque fazer é energia de Marte na astrologia. Isso é o ego, e o ego no seu aspecto mais infantil. Então ele é briguento, ele é impositivo, ele te atropela, ele não te considera, né? E se a gente for entender o que a astrologia ensina, que quem lida com dinheiro é a energia de touro, e touro é Vênus. Então eu não vou nem ganhar dinheiro, que aí seria uma forma que eu entendo que essa colocação para o Brasil é uma forma de tirar o brasileiro de uma ilusão de passividade, que eu vou ganhar. Você não está ganhando nada, né? Só que você também não está fazendo. Você não foi lá e botou na impressora, vamos fazer dinheiro, vamos imprimir dinheiro. Não, você também não está fazendo. Você está o quê? Trocando. Então, isso é uma energia de feminino. É Vênus. Quem entende do dinheiro, do que tem valor e da distribuição do dinheiro, da troca justa, são as energias femininas. É Vênus em touro, Vênus em Libra. Então a nossa cultura cartesiana ela é machista nesse nível, que quer atropelar a maturidade, a consciência natural do dinheiro, da prosperidade, que ela tem uma base inicial que é feminina, né? E essas outras culturas mais antigas, não é que elas não sejam machistas, mas elas funcionam mais integradas à parte energética, à parte sutil, à parte espiritual, e que não tem nada a ver com religião e nada a ver com Deus, né? Então o Tao, a base da medicina chinesa é o Yin e o Yang. Então tem esse entendimento, o Yang é o masculino, o Yin é o feminino, e toda essa polaridade é a energia que flui no universo, que manifesta, e que quando você está em qualquer processo de desequilíbrio, o que está em desequilíbrio é o seu masculino feminino. Só que a nossa cultura, ela gera mesmo um desequilíbrio, a tendência do desequilíbrio para o ego, para a mente, para o controle, eu faço. E quando a pessoa medita, ela vai na não mente, porque a meditação não seria isso? Silenciar a mente? Né? Mas a nossa cultura é assim, penso, logo existo. Então isso gera um medo interno que dificulta a nossa cultura ter sucesso na prática de meditação. Por quê? Porque se eu parar de pensar, eu deixo de existir. Então, lá dentro fica esse medo contínuo. Não, mas então isso impulsiona a nossa mente ser neurótica e controladora como ela é. Porque se eu penso, logo existo. Para eu provar para mim mesmo que eu sou alguém, eu tenho que ficar o tempo todo pensando. E normalmente os nossos pensamentos, para provar que eu existo e provar que eu sou algo, ele deixa o ego mais inflado. Então a mente da pessoa fica, não, porque eu tenho verdade, porque eu tenho razão, porque assim é o que é, assim que é o certo, assim que deve ser, né? Então fica uma natureza onde a mente e o ego, às vezes a pessoa ela nem consegue discernir onde é a mente e onde é o ego, onde está o problema dentro dela. O problema dentro dela, de alguma forma, é o problema da cultura que a gente vive nela. As pessoas são obedientes e elas pegam as referências e se tornam neuróticas, porque é o que a nossa cultura nos oferece como opção. E a pessoa querer usar a meditação para se tornar mais neurótico, não vai funcionar. Você vai experienciar como é ir da mente para a não mente. E você vai aprender que você existe antes da linguagem. Você existe. E é isso, e é para isso que a meditação serve. Dentro do entendimento da meditação, né, que eu efetivamente fui entender a meditação e me apropriar da meditação quando eu fiz o estudo do yoga. Porque o yoga, essa sistemática que você tem 8 aspectos que envolve a autorrealização. E a realização nesse sentido de eu sou. Por isso que esse programa chama Liberdade Essencial, porque eu gostaria de movimentar e esclarecer aqui continuamente sobre esse lugar
onde eu sou livre. Eu sou livre nesse lugar onde eu sou, onde eu existo porque eu existo. Depois eu manifesto, depois eu vou discernir, depois, a partir daí, eu vou fazer escolhas para que eu tenha felicidade. E a felicidade, muitas vezes, ela está antagônica ao próprio sistema da cultura. E muitas vezes a gente se torna, acha que a gente está livre, mas na verdade a gente está sem possibilidades de fazer escolha, porque a cultura já definiu uma sistemática de prejuízo de saúde física, psíquica, de realização do feminino, do masculino, de uma realização interna da plenitude. Por quê? Porque você é projetado para o externo, para o mental, para o material, porque isso é que é sucesso. Né? Então, leia o Tao Te Ching, eles são trechos pequenos, talvez em algum momento você ache até um pouco repetitivo, mas ele fala muito do poder através do imperador, como o imperador deve agir, como o imperador deve liderar seu reino. Então é uma cultura antiga, né? Você falar de império, a gente não tem mais império, mas a gente percebe qual é a educação dada para que você tenha um exercício de poder legítimo. Né? Então é interessante essa educação de valores e essa nuance espiritual para quem está no exercício do poder, para quem está na liderança. Então, independente se você é dono de empresa ou um empreendedor, ainda assim, mesmo que você não seja, leia para que você compreenda melhor essa energia do poder, para que você tenha uma referência de como é ter um ego educado, um ego espiritualizado, qual é a conduta de uma pessoa de maturidade de ego, para que você tenha uma referência, porque muitas vezes a gente se sente perdido, né? Porque qual é a referência que eu vou seguir? Por isso que é importante o estudo, né? E esse é um dos aspectos que o yoga coloca como sendo importante. Olha, tem que estudar escrituras, olha, tem que observar yamas e niyamas, os princípios éticos, os princípios de conduta para com você mesmo e os princípios de conduta para com o outro, para com a vida. Então, digamos que eu observo que um dos fatores que faz com que as pessoas não tenham sucesso na sua prática de meditação é porque ela não sabe o que está fazendo, não sabe para que serve. Então, você não sabe de onde vem nem para onde está indo. E você tem ali um recolhimento, você se torna mais preparado, mas muitas vezes não tem um estudo, não tem uma escritura, não tem alguém que vá fazer essa mudança de consciência e de referência, e as pessoas estagnam no seu processo de meditação. Então, se abra para estudar a sistemática do yoga como um todo, independente da prática de meditação que você faz. Saiba que ela veio do yoga. Né? O budismo, o Buda era um kshatriya, era da casta dos kshatriyas. Provavelmente ele era da religião hindu e ele praticava meditação dentro da sistemática do yoga. Só que quando sai da Índia, é claro que a pessoa que está na outra cultura, ele vai ver um aspecto, né? E a partir do filtro e da síntese de sabedoria desse ser que se iluminou através do yoga. Né? Mas eu tive a oportunidade de praticar Zen budismo uma época, né? É uma prática realmente muito exigente enquanto disciplina, mas ela é uma prática muito boa, né? Na própria condição de desenvolvimento do intelecto e do centramento. Mas ela é uma disciplina exigente, né? E eu penso que tem a ver com essa cultura, com a cultura chinesa, com a cultura japonesa, que eles são mais firmes, né? Eu diria que na perspectiva do yoga, um pouco mais rígidos e severos. A cultura do yoga, a base espiritual deles, eles são de abertura de chakra cardíaco, de amor, de compaixão, nesse sentido de fraternidade. Né? E aí são essas diferenças espirituais, digamos que
na cultura do yoga, eles compreendem uma energia do Criador. Então eles fazem referências a isso que, olha, um supremo Criador. E no Tao, na China, eles não chegam a tanto, eles ficam na energia, né? Eles não têm essa questão que a gente colocaria como sendo Deus, né? Você tem energia, Yin e Yang. E nessa cultura não, você tem Yin e Yang, mas você tem Buddhi, né? Você tem Purusha, Prakriti, então você tem um aspecto masculino e feminino, mas você tem Buddhi, inteligência superior. Então essa sistemática psíquica, ela é um pouco mais ampla e abrangente. Então ela faz a prática do yoga, a prática de meditação, com uma forma mais amorosa, né? E eles são um pouco mais rígidos, um pouco mais severos na conquista dessa disciplina, né? E disciplina, tapas, é um dos aspectos que é estudado dentro dessa metodologia do yoga, né? Só para você ter uma ideia, os 8 aspectos, né? Yamas e niyamas, que são os aspectos de conduta para consigo, para com o outro. Asanas, que são as posturas físicas. Pranayamas, o exercício respiratório. Pratyahara, que é controle dos sentidos. Dharana, concentração. Dhyana, meditação. Samadhi, essa conexão mais profunda consigo mesma. Quando você compreende os 8 aspectos, a sua mente racional, consciente, se empodera desse saber. Quando você faz, isso é uma coisa que eu observo, quando as pessoas de um modo geral, e mesmo eu, quando fazia minha prática sem esse conhecimento todo, eu fazia uma qualidade de prática. Depois que eu entendi todo o mecanismo e pude ver a abrangência, a minha mente racional, consciente, se apropriou. Isso aquietou a minha mente. Eu sabia o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo e qual era o resultado melhor daquilo, independente de eu querer usar para um outro resultado. Mas eu tinha uma consciência, uma maturidade, e isso fazia uma diferença, fazia e faz uma diferença muito grande. E aí, quando eu fui conversando com clientes, vendo a dificuldade que eles tinham na prática de meditação, eu constatei esses equívocos, né? E aí eu montei um curso para esclarecer. Não, ó, isso, assim. Né? Hoje eu tenho feito, então eu estou movimentando esse saber para que você chegue lá. Né? De uma certa forma, você chegar lá tem que primeiro saber onde é que se chega. Né? Ok, você tem aonde você quer chegar, mas tem isso que é aonde isso está levando. E da onde você está saindo e para onde isso está te levando. Porque enquanto você ficar brigando com o ego, que você quer uma coisa, quer usar aquilo para uma coisa, você vai ter aí um sucesso relativo. É tipo assim, uma piada aqui, mais uma vez, o Chico Anísio, né, ele tinha um personagem lá, rebelde, né, e ele virava assim, tô tomando sopa de garfo. Então é isso, estou tomando sopa de garfo. Então você quer usar a meditação como se estivesse tomando sopa de garfo. Você quer um resultado egóico, então você toma sopa de garfo. Em vez de você pegar a colher e tomar sopa, você fica tomando sopa de garfo. Então, continue utilizando a meditação para o objetivo que você quer. Mas eu sugiro que você estude a sistemática inteira do yoga, que você conheça, pelo menos intelectualmente, racionalmente, para você perceber os seus paradigmas. Como é que você vai fazer uma meditação de autossuperação, de observar sua mente? Se você não conseguir desconstruir os seus paradigmas, você vai ficar brigando com a mente e com o ego, e você vai ter isso aqui de resultado. Quando você toma pé da sistemática dos 8 aspectos do yoga, e na sua meditação você começa a observar a sua mente, começa a observar a conduta do seu ego, e você tem em paralelo algo outro para balizar você na sua autoobservação e autocrescimento, em autodesconstrução, com essa nova referência, aí sim você vai começar a ter o benefício da meditação. Enquanto isso, você vai ficar batendo a cabeça na parede, no sentido de que você está tendo uma disciplina, se dedicando a
A única coisa que a gente tem na vida é tempo. Então você vai ficar ali brigando com a sua mente, com o seu ego, e você não vai conseguir ter da sua prática o melhor resultado. E esse melhor resultado é a liberdade essencial. Na minha segunda viagem à Índia, eu fui apenas para conhecer os tratamentos ayurvédicos, eu fui para ficar num hospital, para fazer o que eles chamam de panchakarma, processos de purgação, e eu pude viver um pouco na Índia. Quando eu saí dali, eu fui para uma outra cidade, para a capital, Tamil Nadu, e fiquei morando, cozinhei, fui em shopping, fui no cinema e fiz aulas de yoga junto com as pessoas, né? Não foi um curso. E foi muito interessante, era 6 horas da manhã. Então, como que uma prática tão bem conduzida, né, desses 8 aspectos, a prática inteira já era meditativa, ela já era dessa introspecção. Então, é uma cultura de conexão interna, é muito lindo, o olho deles brilha, eles não têm medo. Então, a nossa cultura, ela vive nessa base neurótica, essa instabilidade, esse medo, essa insegurança o tempo todo, e a gente é impulsionado por um ego competitivo, né? Porque a gente tem ali uma não resposta e uma não certeza da vida eterna. Essa dúvida que fica, tem vida, não tem vida depois da morte, como morre, como não morre, morre, vai para onde, não vai, fica, não vai. Então essa dúvida essencial, quem sou eu? Mas eu sou o ego, mas o outro espera isso de mim. Então toda essa circunstância psicológica, neurótica, né, que coloca às vezes as pessoas em couraças, numa forma ainda muito externa de personalidade, né? E eles não têm dúvida. Eles não têm dúvida que eles são um ser. Eles são consciência que está experienciando essa vida através da matéria. Eles não têm dúvida. Como eles não têm dúvida, eles também não têm medo. Então você vê aquelas pessoas cheias de vida. É uma coisa impressionante. Isso me chamou a atenção na primeira vez que eu fui à Índia. Esse impacto foi maior, né? Não importa a idade. Eles são silenciosos e o brilho dos olhos é uma coisa impressionante. E eles fluem na vida. E a vida é difícil lá. Vou te contar. Se a vida é difícil aqui, lá é muita gente, né? E muita dificuldade de estrutura e muito poluído. Então você ter esse inteiro nessa perspectiva já é viver em yoga. Então eles são uma cultura de base interna. Eu estou sentado em mim. Então o asana, que é isso que a gente... às vezes eu fico pensando como eles olham a gente, né? Eles devem achar, não sei o que é que eles devem achar. Às vezes eu acho que a gente é criança. Às vezes eu mesmo, na medida que eu fui crescendo, eu falei assim, ai, né? Então a gente tem uma prática de asana que também é egóica, que também é competitiva, que também está na mente. Então quebrar essa couraça em nós não é uma coisa simples. Isso para dizer da dificuldade de que, olha, estuda um pouco mais para que você tenha uma qualidade de meditação, para que você chegue no resultado de realização interna, que é o objetivo dessa prática. É tipo assim, se você quer dirigir melhor, você faz natação, né? Então, veja bem, que resultado você quer com a prática de yoga? A prática do yoga, a prática de meditação é para a vida interna, é para a sua estrutura psicológica, emocional e espiritual. Estrutura espiritual, não estou falando de religião. É você encontrar a sua verdade e você se integrar ao todo da vida, à natureza. E isso é a nossa mudança de paradigma principal, porque a nossa paradigma você tem que se tornar
quase que um gafanhoto, porque você está conquistando continuamente mais e mais, né? Então, essa quebra é uma quebra, essa couraça, ela é a base filosófica do seu estilo de vida, né? E a meditação, ela vai te levar nesse limiar. E você terá uma boa prática de meditação quando você abandonar isso e se integrar e se entregar a esse pulso de vibração que é o seu ser. E entenda que quando você vive isso, quando você vai tendo as suas experiências de samadhi, de conexão interna, de plenitude, você sai da ganância. Então, quando eu vejo as pessoas praticando meditação para ter mais ganho material e de ego, eu fico só olhando e vendo, não vai dar certo. Só que eu confio no yoga, eu confio na meditação. Esse não dar certo do objetivo que a pessoa quer vai fazê-la dar certo no sentido interno, de alma, de paz, de felicidade, né? E eu desejo para você a experiência da quietude, do samadhi, da paz, independente do que está no externo. Então, digamos que essa prática te estrutura realmente dentro, se você realmente quiser uma prática profunda de meditação, de autoconhecimento, de desconstrução e de ressignificação. Ela é uma ferramenta maravilhosa de terapia. Eu motivo meus clientes a praticar. Quando eles têm interesse, eu ensino, eu conduzo, porque elas são assim um acelerador nesse processo e rapidamente, digamos que com os meus clientes, eles giram uma chavinha. Eu não estou trabalhando mais neurose, eu estou trabalhando crescimento pessoal, lapidação interna, desenvolvimento de consciência, né? Então, e isso é gratificante, para mim é gratificante para os clientes, né? Porque você sair mais rápido dessa neurose mental é tudo que uma pessoa que está buscando terapia quer sair desse sofrimento sem fim. É claro que nem todos acolhem, e eu respeito a permissão de cura de cada um, o tempo de cura de cada um, e tá certo, né? As pessoas têm aí os seus motivos internos para não se permitirem essa cura, né? Mas de um modo geral, as pessoas que me procuram, elas já têm uma abertura espiritual maior, né? Porque o brasileiro, ele tem uma abertura espiritual muito grande, né? Então, tem muitas pessoas que acolhem e complementam e têm, digamos que eles mesmos, e eu motivo, eles mesmos vão ali alavancando e movimentando cada vez mais o crescimento deles mesmos, né? E é bacana porque as pessoas saem desse preconceito da terapia, porque tem que estar doente, não tem que estar doente. Quer dizer, já é uma questão do próprio ego, né? Como assim eu preciso de terapia? Né? Todo mundo precisa de terapia, sabe assim? Você não tem que escovar os dentes, passar fio dental, ir ao dentista? Então, por que você acredita que você não precisa de ferramentas que vão continuamente trabalhando o seu psicológico, o seu interno, né? Isso é resultado, inclusive, dessa fragmentação que a gente vive do físico, do psíquico e do psíquico, do mental para o espiritual. Então, essa fragmentação realmente nos confunde muito. Mas todo mundo precisa de terapia? Todo mundo precisa de terapia, né? E a terapia, para que ela rapidamente saia de um processo neurótico para um processo de crescimento, para um processo de autovalorização, de expansão de consciência. E aí você tem muitas possibilidades de terapia para promover o seu crescimento, trazer para fora o seu melhor de verdade, em vez de você ficar correndo atrás de dinheiro, né? Ficar correndo atrás de fazer dinheiro, né? Eu já usei uma época esse termo, porque eu compreendi que esse termo tem essa função de empoderar o brasileiro
né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que alimenta o machismo, né? E digamos que eu não sou nem machista, nem feminista, eu sou uma mulher, né? E em mim eu realizo o masculino e o feminino, porque assim é, né? Essa polaridade interna, ela tem que estar na harmonia dela. E eu compreendo o meu masculino e gosto do meu masculino. Meu masculino é muito forte, né? E gosto do meu feminino. É muito doce, é muito suave, é muito carismático, né? E você? Você está apropriado de si? E você que faz meditação, qual é o seu objetivo? Né? Apenas esteja, a princípio, mais consciente de qual é o seu objetivo. E realmente, estude essa ferramenta, essa técnica que você escolheu. Mas eu sugiro, aprenda, estude sobre os 8 aspectos do yoga. Assim como estude o Tao Te Ching, estude o Bhagavad Gita, estuda, se você é cristão, estuda a Bíblia, né? Se você é judeu, estuda a Cabala, estude, mas estude tudo. Porque o conhecimento só soma, as diferenças nos acrescenta. Então, a prosperidade é essa capacidade de você reconhecer valor nas coisas, de você discernir, de você trocar, de você se apropriar. Nós estamos num momento onde a vida está nos desafiando muito. E quanto mais você se abrir para essa transformação, mais você vai gerar dentro de você algo particular de sabedoria que eu preciso. Porque isso é abundância. Abundância é valor. Então, eu, com essa experiência, eu tenho a minha significação, eu tenho a minha elaboração, porque eu tenho um contexto de vida interno e externo. Você tem o seu. Dê valor ao seu. Dê valor à experiência que você está tendo. Viva essa experiência. Se torne consciente dela, dos seus aspectos emocionais, dos seus aspectos mentais, da sua condição física, da sua verdade espiritual. Veja, você vai significar isso tudo. E o significado que você atribui tem valor. E é isso que vai nos enriquecer. É o valor de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. O que cada um vai ter a oferecer para o mundo, para a vida, como um processo alquímico, né? E isso é meditação. Você estar presente, experienciando de forma centrada, de forma que você se faz um todo, capaz de observar esse todo, experienciar sem se perder na mente, sem se perder nas emoções, sem se perder nas expectativas, nos sonhos, sem se perder no caos externo. Você fica centrado e consegue observar e sentir. Não é que você vira uma parede que não sente nada, mas você tem esse ligeiro distanciamento, você não se confunde com o seu ego, você é uma consciência. E aí tudo isso fica integrado na sua consciência. E assim você pode despertar uma somatória outra. Por quê? Porque não é processo racional linear. Porque tem coisas na vida que está além da lógica. E que o nosso cérebro ele precisa ampliar suas áreas de funcionamento para poder gerar um saber novo. Então, essa atitude de estar em yoga, estar centrado, conectado ao todo, observando tudo, sentindo, vivendo, mas de forma que eu observo a partir da conexão com o meu centro, do meu eu interno, da consciência que eu sou antes da linguagem. Tem muita sabedoria que vem daí. Por quê? Porque quando eu consigo, de alguma forma,
não só ver figura fundo, mas observar de forma mais ampla, né? A princípio, mindfulness quer realizar isso, né? Atenção plena. Eu estou pleno, observando plenamente, então não tem figura fundo. Eu estou usando o cérebro diferente. Aí eu posso ter um samadhi, um insight. Mas se você pratica mindfulness, pratique também o silêncio. Eu, na curta experiência que eu tive de mindfulness, eu, em algum momento, senti que as pessoas ficavam na mente. E a meditação é ir da mente para a não mente. Então tem que ter o silêncio, né? E cultivar esse silêncio, e gostar do silêncio. Mas o nosso ego, ele não é educado a gostar do silêncio, porque senão ele deixa de existir, né? Então, tem as suas reflexões, né? Mas se você quer meditar e ter bons resultados, estude mais sobre esses 8 aspectos. Quando eu faço a condução de meditação, eu tenho feito essa condução 2 vezes por semana, no Instagram e no Facebook, na terça-feira 6h30, na quinta-feira 8h30, eu faço uma condução que está lá os 8 aspectos, né? Eu tenho essa consciência. Mesmo os aspectos de conduta interna e externa, yama e niyama, que eu não fale deles, de alguma forma, quando eu conduzo, eles estão relativamente presentes, relativamente, né? Mas eu faço uma preparação do corpo biológico, trago a consciência à respiração, faço o controle dos sentidos, o pratyahara, e ajudo a pessoa a ficar em meditação a partir dos elementos que eu observo, que eu observei quando eu fiz essa pesquisa de por que as pessoas não tinham sucesso na meditação delas. Então, quando eu faço a condução, eu já faço com a correção do que até onde na minha pesquisa eu vi como problema das pessoas atingirem essa qualidade de meditação. E depois, claro, faço ali, convido as pessoas a experienciar um pouco essa questão mais energética da consciência e essa doação de energia, porque nós somos em algum lugar, numa instância, um todo, né? E essa consciência da conexão com a natureza, que nós somos a natureza, o nosso corpo biológico é a natureza, ele é feito da natureza biológica, né? Eu não gosto muito de pensar o nosso corpo como matéria, porque a matéria biológica é muito diferente da matéria não biológica. A matéria biológica, ela tem vida, ela tem alma, ela tem vida, ela tem algo que anima, e esse algo que anima é o que somos. Então, a preservação da vida é algo que uma pessoa que tem consciência iógica vive e pratica. Então, dentro dessa consciência, esse respeito à vida permeia todos que vivem. Essa é uma da razão que essa cultura é vegetariana. Porque é uma violência você necessitar matar tanto para saciar seus desejos, né? Então, esse é o nível de consciência que vai sendo depurado dentro do yoga, respeito à vida, porque se eu sou a consciência que se manifesta através desse corpo, tudo que vive é sagrado. Então eles têm um reconhecimento de sagrado, de divino, onde eu não sou mais sagrado nem mais divino que o boi. Eu não sou mais sagrado nem divino que um vírus. Então, nós estamos numa crise nesse momento que ela vai também no nível espiritual. Como você respeita a vida. Então, assim, eu pessoalmente não me agrada essa fala de que o nosso inimigo é o vírus. Dentro de uma visão iógica, isso é um equívoco. O vírus não é meu inimigo. E, na verdade, fui eu que provoquei a briga, porque é a humanidade que se quer ser
mais Deus do que a natureza, ela quer ser mais poderosa e dominar a vida e escolher quem deve viver ou não, no sentido da alimentação, né? Então, nós somos agressivos e violentos. Então, quem começou a briga, eu não estou dizendo que a gente deva ser punido e agora então o vírus vai nos matar. Não, porque a minha visão é, você só terá paz se você sair da guerra. E isso é a meditação. Porque uma grande parte da guerra é dentro de nós. É o meu ego, com a minha mente, com o meu desejo, com a minha expectativa, com o meu sonho, com a vida externa, com o marido, com o filho, com a chuva. Eu estou em guerra. Se eu estou em guerra, como é que eu tenho paz? Então, a prática de meditação, ela te coloca em contato com o seu ser, com a sua consciência, e você observa tudo isso e aí você faz a escolha. Você é livre para fazer a escolha. Você quer estar na guerra ou você quer estar em paz? Né? Então, num sentido espiritual, a gente está vivendo um grande momento que é tipo assim, fica dentro, vai para dentro de casa e pensa. Pensa na vida. Volte a dar valor ao que tem valor. E está sendo muito doído isso. Mas o quanto provocamos de dor a nós mesmos por não nos conhecermos, por não nos escolhermos seres humanos. Então, isso tudo é a meditação, porque a meditação, ela aprofunda na consciência. A meditação, ela é um tapa na cara, né? Mas normalmente é você que você se dá o tapa na cara. Mas se você não tem entendimento do yoga como um todo, o que eu observo é que muita gente patina na meditação. E quando a pessoa deseja, ela tem uma consciência, ela quer um algo a mais, ela começa a buscar práticas de meditação para que ela possa realmente se estruturar. E eu encontrei na origem, que é o yoga, 8 aspectos. Toda yoga é Ashtanga Yoga. Né? Eu penso que você merece se espiritualizar. Eu penso que talvez você não deseje isso, mas talvez você queira ter uma liberdade de escolher algo, e você tem, todos somos livres, mas talvez você possa se centrar um pouco e rever sua escolha. Porque se espiritualizar, quem se espiritualiza é o ego. E no aspecto psicológico, a gente sabe, né? Traz na época da faculdade, né? Como que o brasileiro é infantil muito tempo. Então, se permita amadurecer. Seria bom se você se permitisse, porque a vida está cobrando de todos nós que a gente se supere. E está cobrando de mim também. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Está sendo cobrado de todo mundo. Né? Eu posso já ter um recurso de ficar em mim, né, por ter cultivado uma vida meditativa, uma vida iógica, mas ainda assim é um desafio. Por quê? Porque a realidade, cada dia é uma, cada movimento é um, cada instante é um. Então, por mais que eu possa ter um resguardo interno, um centro interno, tudo bem que eu possa ter uma capacidade de observar para fazer uma melhor escolha para mim e para o todo, ainda assim, como a cada momento a gente tem uma realidade, ficar em meditação, observar e aguardar é o melhor. Né? E nesse sentido, eu penso que você pode se propor ter uma vida mais meditativa, mais quieta. Não é que não deva cuidar do corpo biológico, porque essa é uma outra questão, quando a pessoa não integra um massageamento mínimo do próprio corpo, alongamento,
flexibilização do corpo, ela vai ter dificuldade de fazer a meditação, porque o corpo não está sincrônico, né? Às vezes o corpo está muito denso, o corpo está muito entupido, está muito congestionado, então com certeza isso vai dificultar a sua meditação. Como que você vai ter uma capacidade de se concentrar se o seu corpo está entupido, né? Então, mas se você estudar o yoga como um todo, e de repente, mesmo que você não faça os asanas, mas que você faça uma preparação do seu corpo, se você estudar o yoga e entender que tem alimentos que te sutilizam, que te mantém uma saúde biológica, que te descongestiona, você vai ver que vai acontecer um alinhamento. Você não precisa abrir mão de comer carne para meditar. O que é um equívoco. Tem gente que acha que se come carne é menos espiritualizado. Não necessariamente, né? E isso é claro dentro da visão do yoga, né? Você pensa bem, você nasceu no Alasca. Você não vai comer alface no Alasca. Você não vai comer cereal no Alasca. Você nasceu no Alasca, você nasceu para comer carne de baleia. Então, assim, e a estrutura biológica de quem nasce lá, esse corpo ele já está melhor adaptado, melhor preparado metabolicamente para suportar aquelas condições. Mas eu penso que quem mora lá mora em meditação, porque não tem nada para fazer. Fazer é o ego. Então, se não tem nada para fazer, então por isso que as pessoas também estão tendo dificuldade de não fazer nada. Por quê? Penso, logo existo, né? E se eu faço, eu tenho poder. Então, é natural que nesse momento a meditação vai contribuir para que todo mundo se reestruture ou se estruture verdadeiramente, né? Isso é muito importante para todos nós, porque nós somos um coletivo, e nós somos uma espécie da natureza, e a gente se harmonizar com a gente se harmonizar com a nossa espécie, se harmonizar com o todo da vida, é o que vai nos propiciar ter uma vida e superar toda essa dificuldade. Outro dia uma pessoa chegou assim e desabafou comigo, uma pessoa que nem sabe que eu sou psicóloga, nem nada disso, mas a pessoa chegou e pá, desabafou, né? Então são momentos realmente muito desafiadores, muito angustiantes, e onde nos cabe o exercício do silêncio, do apoio silencioso e simplesmente apoiar. As inteligências femininas são as inteligências necessárias nesse momento. É o acolhimento da lua, da mãe, da inteligência da mãe. Mesmo que você esteja errado, depois eu vou te chamar a atenção. Agora eu vou acolher. E a capacidade de Vênus de dar valor, reconhecer o valor e ter um equilíbrio nas relações. Então, essa pessoa desabafou, o que eu pude fazer? Ouvir. É o estado receptivo feminino, deixa eu ouvir. Eu fiz algumas perguntas para eu entender e me situar daquilo que aquela pessoa estava falando e se ela realmente tinha cercado tudo. E depois o que eu fiz? Apoiei. Essa pessoa é corajosa. Ela está sendo corajosa. E eu apoiei. Eu disse para a pessoa, você é muito corajoso. Você é maravilhoso. Nós estamos vivendo uma circunstância que é imposta e está além de nós. Então, eu penso que a mulher se doa com facilidade. É da natureza biológica. Estou falando de hormônio. Estou falando a mulher em barriga. A mulher doa tudo. A mulher doa a célula, doa o sangue dela. Então, qualquer homem é egoísta diante de uma mulher. Pode ser um homem espiritualizado, mas a capacidade que a mulher tem de se doar, de se dar, o homem não tem.
Então, a mulher é capaz de dar um acolhimento, dar uma força, um apoio, uma estrutura que todos precisam. A mulher também precisa receber isso, né? De outra mulher ou do masculino que tem essa inteligência feminina, que já desenvolveu essa capacidade de acolher e de dar o apoio que a outra pessoa precisa, né? E esse equilíbrio de polaridade é muito importante que a gente cultive nesse momento. Seja a parte prática que organiza, que vai botar uma ordem, e seja isso, de ficar em silêncio, de ir para a docilidade, para o acolhimento e o desenvolvimento de sabedoria. Então, eu vibro para ter contribuído um pequeno e início entendimento sobre meditação, coisas para você observar, para ampliar a qualidade da sua meditação. E se você deseja começar, comece o quanto antes. E na sua reflexão sobre a vida, sobre o que vivemos, sobre o masculino, o feminino e principalmente sobre isso que é a alquimia que você vai fazer dentro de você. Esse significado que é você que vai processar dentro de você. Isso é fundamental para a gente superar isso, porque a gente é que vai superar isso. Eu tenho que ter uma superação, mas tem uma superação que vai ser através do coletivo. E cada um de nós vai precisar disso que é o significado que você vai trazer, esse saber que você vai trazer. Isso é muito importante. A vida é Dharma. A nossa prosperidade vem do nosso Dharma. E o Dharma é uma virtude específica que eu tenho. E que se eu não oferto ao mundo, fica faltando. Só que como todo mundo está sendo muito exigido, muito exprimido, essa nossa vocação, esse nosso Dharma, ele está sendo movimentado mais profundamente. E algo de novo surgirá de dentro de você. Mesmo que você não perceba como novo, você não perceber o que mudou dentro de você, tudo bem, mas esse processo está um pouco inconsciente. Mas se você vivê-lo de forma mais plena e consciente, você virá ao mundo, você trará à vida algo muito precioso de valor e que só você pode ofertar. E eu gostaria de ver isso, esse porvir, esse reflorescer, né? Eu confio nisso do que está por vir. E eu confio em você. Você é capaz. E você fará, né? E eu de mim, eu estou aqui, né? Eu tenho uma certeza, eu tenho o meu dedicar. E eu também estou, assim, curiosa, né? Deixando isso se manifestar. E é muito bom. Gratidão. Comentários, críticas, observações, reflexões, dúvidas, tudo isso é importante para que eu crie um diálogo mais próximo e que eu possa trazer de uma forma melhor o que você precisa dentro do que eu tenho a oferecer. Então, isso é troca. Gratidão.